Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Estamos chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Claro, para trazer para você aí, nesta edição, tudo aí sobre os estaduais pelo Brasil. Os jogos que já aconteceram pelos estaduais, a gente traz para você os resultados, classificação também para você dos campeonatos estaduais. E para a gente fechar também o caso do técnico Abel Ferreira, que vem sofrendo aí diversas críticas. O Abel falou ontem, após o jogo contra o Mirassol, onde o Palmeiras venceu o time da casa, né? Jogando evidentemente no interior paulista. E daqui a pouco a gente vai trazer um pedaço aí da entrevista do técnico do Palmeiras, né? Falou sobre o assunto, sobre as críticas, e você vai ouvir e ver já aqui no nosso canal. Depois então da nossa vinheta, eu volto trazendo essas informações para vocês. Prontinho, estamos de volta para a gente trazer as informações para você que está aí com a gente. Nossos pedidos, deixa o seu like, comente aí se você estiver gostando, compartilhe com seus amigos também. Se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito, dá essa moral para a gente aí, beleza? Pois é, as nossas informações nesse nosso vídeo aqui para você que está aí ligado com a gente. Vamos trazer notícias de esporte, de futebol, né? Principalmente aqui nesta nossa edição de quinta-feira, né? Hoje é dia 2 de fevereiro de 2023. Pois é, vamos começando aqui então as nossas informações. Destacar para você o campeonato baiano, né? O Baianão, que já está na sua sexta rodada. Já tivemos aí o Atlético de Alagoinhas empatando em 0-0 ontem com a equipe do Itabuna. Tivemos também o Barcelona de Ilhéus perdendo em casa para o Bahia por 2-1. O Vitória joga hoje, né, rapaz? O Vitória recebe às 19h15 no horário de Brasília a Jacobinense. Vamos saber então das coisas do Vitória, né? Para esse confronto contra a Jacobinense. Como que o Vitória vai? Qual a escalação aí do Vitória, Cristiano? Dalton no gol, então Lucas Arcanjo, Zeca, Dankler, o Camutanga e também o João Lucas, ou então o Railan, Rodrigo Andrade, GG e o Diego Torres, Rafinha, Oswaldo e Trellis, ou então o Léo Gamalho. Existe essa dúvida também. Essa provável escalação aí do time rubro-negro, né, para o jogo aí contra a Jacobinense. Já a Jacobinense vai da seguinte maneira, ó: Giovani no gol, Miqueias, Felipe Gomes, Gabriel Santiago e Kaique, o Ninho Xavier, Guga e também o Marion, Pedro Neto, Kel Baiano e o Júnior Baiano na frente, ou então Jones. Provável time aí da Jacobinense, né, para esse jogo muito importante contra a equipe do Vitória. Classificação para você, mas antes de eu passar a classificação, ainda tem aqui os jogos que acontecem hoje também no complemento da sexta rodada. Docimel recebe a equipe da Juazeirense. Teremos também o Bahia de Feira jogando contra a Jacuipense. Classificação de momento: Bahia lidera com 15 pontos. Em segundo vem o Itabuna com 11. Em terceiro, a Jacuipense com 10 pontos. Na quarta colocação, o Atlético de Alagoinhas com 8 pontos. O Vitória está na oitava colocação aqui, na porta aí, né, do Z4, ou seja, da zona de rebaixamento, com 4 pontos. Só que se o Vitória vencer o jogo de hoje, o Vitória chega a 7 pontos e fica ali na porta do G4. Sai da porta do Z4, e se vencer, vai aí para a porta do G4, ou seja, da zona de classificação para as semifinais
da competição do Campeonato Baiano, né? 2023. Pois é o Campeonato Baiano 2023. Destacamos para você. Destacar o Campeonato Gaúcho, né? Buscar informação aqui do Campeonato Gaúcho para você que está aí ligado com a gente. A quarta rodada do Gauchão, né? Tivemos o Aimoré perdendo em casa para a equipe do São José por 1-0. Tivemos ainda a equipe do Esportivo que recebeu o Grêmio e perdeu por 2-0. O Grêmio muito bem aí, né? No Campeonato Baiano, rapaz. Muito bem, muito bem. Aliás, no Campeonato Gaúcho, o Grêmio muito bem. Tivemos ainda o 0-0 entre Brasil de Pelotas e Caxias. Hoje, às 16h30, teremos o Internacional, o Internacional, rapaz. O Inter que recebe a equipe do Ipiranga. Provável escalação do Inter para esse confronto. Tem Keiler no gol, Bustos, Vitão, Bustos na lateral, né? Na lateral direita, Vitão e Rodrigo Moledo ali na zaga, René na lateral esquerda, Johnny ou então Matheus Dias, né? Existe essa dúvida ainda, Carlos de Pena, Maurício, Alan Patrick e Wanderson, com Pedro Henrique lá na frente. Esse o provável time do Internacional para o confronto aí de logo mais à noite. Pois é o Gauchão que ainda tem mais jogos hoje. Deixa eu passar para vocês que estão ligados com a gente, além de Internacional e Ipiranga, né, que acontece às 16h30 no horário de Brasília, teremos ainda o São Luís, que recebe o Novo Hamburgo, esse jogo às 19 horas. Um pouco mais tarde, uma hora depois, às 20 horas, o Juventude recebe a equipe do Avenida. Situação de momento no Gauchão, o Grêmio lidera com 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias, né? São José tem 7 pontos, é o segundo colocado. Em terceiro, o Brasil de Pelotas também com 7 pontos. O Inter é o quarto colocado com 5, mas se vencer o jogo de hoje, chega a 8 pontos e pode aí assumir a vice-liderança, né, do Campeonato Gaúcho, ficar ali a 4 pontos do líder Grêmio. Pois é, situação então do Campeonato Gaúcho. Deixa eu buscar para você aqui para a gente falar do Campeonato Paulista. Mas eu vou falar do Campeonato Carioca primeiro, né? Porque o Campeonato Paulista a gente já vai emendar com aquela entrevista que eu prometi para vocês aí, da coletiva, na verdade, né? Pós-jogo do Abel Ferreira, que ele falou aí sobre a situação dos ataques que ele sofreu, né? E vem sofrendo aí nos últimos dias, depois da final da decisão da Supercopa do Brasil contra a equipe do Flamengo. Deixa eu trazer então as coisas do Campeonato Paulista, né? Tivemos já pela quinta rodada o Santos que empatou com a equipe da Ferroviária por 1-1. Tivemos ainda o RB Brasil, o Bragantino, na verdade, né? Perdendo para o Santo André por 1-0. Tivemos ainda o Botafogo de Ribeirão Preto 3-2 para cima do Guarani. Tivemos o Água Santa 2-1 para cima da Lusa, da Portuguesa. Tivemos a Inter de Limeira 1-0 para cima do Ituano. O São Bernardo 2-0 para cima da equipe do São Bento. São Paulo perdeu o Clássico Paulista para o Corinthians por 2-1. E tivemos o Palmeiras, né? O Palmeiras que não jogou no final de semana, cumpriu esse jogo do final de semana ontem, na verdade, né? Contra o Mirassol, venceu por 2-0. Já pegando esse gancho aí, né? Do jogo do Palmeiras, 2-0. O Palmeiras que jogou praticamente com time reserva, né? Um time de garotos aí. Venceu por 2-0. O Palmeiras segue aí muito bem no seu grupo, que é o grupo D, lidera com 11 pontos. Vai encaminhando muito bem aí a sua classificação para a próxima fase, né, da competição. Vou trazer para vocês agora uma entrevista que o Abel Ferreira concedeu logo após o jogo, logo após essa vitória do Palmeiras por 2-0 contra o Mirassol, jogando lá no estádio municipal de Mirassol. O Palmeiras venceu por 2-0, a garotada jogou muito bem, mas após o jogo, os jornalistas não perguntaram ao Abel
praticamente não perguntaram sobre o jogo, e sim sobre os ataques que Abel Ferreira vem sofrendo. Até coloquei no canal aqui ontem, vocês devem ter assistido aí, a minha opinião sobre isso que vem acontecendo, esses ataques, né, que vem acontecendo aí, que vem tendo, né, com o Abel Ferreira, que não é de hoje, não é de hoje. Desde que Abel Ferreira veio para o Brasil, que essas críticas e críticas pesadas, né, sobre a pessoa do Abel vem acontecendo. Mas melhor do que eu estar falando para você aqui, o Abel Ferreira que vai falar para a gente agora aqui no nosso canal Cristiano Santos, radialista. Vamos ouvir. Eu vou falar primeiro, boa pergunta. Eu vou falar primeiro da parte do julgamento. Infelizmente não é a primeira vez que isto acontece. Desde que eu cheguei, não é a primeira vez, nem foi a segunda, nem foi a terceira. E infelizmente, isso é o que me deixa triste. É eu perceber que resgatei aquilo que me faltava, que era a minha família, e perceber que de ânimo leve te associam a coisas que não têm cabimento nenhum. E quando nós temos o microfone à frente e estamos sentados, sem pressão, não estou eu e tu aqui, não está nada em jogo aqui. Não está títulos, não está prestígio, não está dinheiro, não está nada em jogo. Aqui estamos tranquilos. E eu questiono-me, por isso é que eu não respondi ao teu colega, fico em reflexão. O que é que eu vou querer no futuro? Por isso é que eu não quero dizer muito mais do que isto. Mas, infelizmente, não é a primeira vez que isso acontece. E de pessoas que têm, algumas delas, cargos muito importantes e de influência no futebol brasileiro. Em relação ao meu comportamento no jogo, eu acho que eu aqui, em relação às críticas, eu utilizo um bocadinho como o Zé Rafael diz. As críticas não me abalam e os elogios deixam-me sempre focado naquilo que eu quero, porque sei quem eu sou, sei de onde eu vim, e isso para mim é que é o mais importante. Mas como te disse, quando eu também já disse às pessoas, eu estou aqui para ganhar, eu gosto de competir. Eu digo aos meus jogadores que é preciso fazer o que for preciso para ganhar. Se for preciso o meu ponta ter que apanhar o lateral até ao fim, ele vai apanhar o lateral até ao fim. E eu faço o que for preciso para ganhar também, dentro das regras. E o futebol é um jogo de regras, para mim e para os jogadores. Tem regras, o jogo de futebol tem regras. E quem transgredir as regras é punido. E foi o que aconteceu. O treinador de Palmeiras transgrediu as regras do futebol. Isso deve estar, eu acho que no futebol são 21 regras. Deve estar lá em qualquer lado que quem gesticular ou falar mais do que permitido é punido. E foi o que o árbitro fez. E portanto eu fui punido pelo árbitro. E isso. Agora, fazer associações. Eu sou treinador há muitos anos, né? E já vi muita coisa. Eu quando olho para isto tudo, eu penso assim: o Brasil é um país que gosta de novelas. E eu pensei assim para mim: que belo enredo arranjaram aqui para fazer uma novela para calar e esconder o grande título inédito que Palmeiras ganhou. Porque, desculpem-me, o que eu fiz já outros treinadores fizeram. Eu não insultei ninguém, não insultei nenhum jogador. Tive um comportamento que reconheço que passou dos limites e por isso foi punido pelo árbitro, e que reconheço que é um processo que eu tenho que melhorar. Eu reconheço, isso é um processo que eu tenho que melhorar. Mas não foi nada que outros treinadores já não tenham feito. E para mim o mais importante, porque eu estou ali para ganhar, é para isso que me pagam, é que os meus jogadores, de início até ao fim, tiveram uma vitória brilhante. E o triste, porque eu já lhe disse isso a eles, sabem o que é triste? Disse aos jogadores, porque esta começa, o triste é que o meu comportamento realmente, como te disse, não foi, passei o risco. Quiseram valorizar o meu comportamento em vez de valorizar a classe, a categoria
do grande espetáculo que houve, a classe e a categoria do grande espetáculo entre duas grandes equipas, jogando num estádio e querer esconder toda a beleza daquilo que os meus jogadores fizeram, daquilo que toda a estrutura fez, daquilo que a direção fez, que nos proporcionou, da excelência do trabalho coletivo, apontarem a uma pessoa só. Eu não fiz nada que o Guardiola já não tenha feito. Eu não fiz nada que o Klopp já não tenha feito. Eu não fiz nada que o Mourinho já não tenha feito. Eu não fiz nada que o Roger Federer já não tenha feito. Eu não fiz nada que, como o Ayrton Senna e o Alan Prost, que foi para discutir um título e bateram um no outro. Estamos a competir. E eu já vos disse, eu a competir, eu nem com a minha esposa, que me dá nas orelhas, quando chego a casa levei nas orelhas mais uma vez, que me vendeu um carro, só que eu comprei outro, porque eu disse, por cada expulsão vendes-me um carro, por cada título compro outro. Portanto, empatei, ela vendeu-me um e eu comprei outro. E portanto, isso foi o que mais me deixou triste, foi o que já é recorrente e não darem o brilhantismo àquilo que foi um trabalho de excelência da Cidade Esportiva Palmeiras com os seus torcedores. Isso foi o mais triste, mas, como te disse, infelizmente não é a primeira vez e tu e os teus colegas conhecem o Brasil melhor do que eu, então acho que em relação a isso está tudo dito, aqui a minha posição e pronto. Pois é, né, minha gente? É complicado demais, né? Porque como eu disse para vocês aqui no nosso vídeo de ontem, eu acho que quando você acompanha futebol, você que acompanha futebol assim que nem eu, quando você tece uma crítica, não só no futebol, mas em qualquer profissão, você tece uma crítica ao profissional, e você critica o profissional, aquilo que ele faz, que ele se profissionalizou, que ele faz e não está fazendo bem, aí você critica ele por isso, olha, você tem todo o direito, tá certíssimo. Agora, como eu disse ontem, devido a algumas atitudes que ele teve, que até concordo com a questão das atitudes, ele mesmo reconhece que ele precisa melhorar, vocês ouviram aí, ele precisa melhorar essa questão, né, do comportamento dele ao lado do campo ali, que ele exagera demais, né, é expulso, já foi expulso muitas das vezes, a questão de chutar o microfone também não foi legal, mas ele foi punido por isso, né, ele foi punido por isso, como ele mesmo disse, aí, vocês ouviram, ele foi punido por isso. Então assim, se você criticar ele por isso, joia, você está certíssimo. Agora, comparar ele, teve um jornalista, né, que se diz jornalista, que o comparou com o goleiro Bruno, gente. Outra jornalista, o goleiro Bruno, vocês sabem que é aquele assassino da Elisa Samúdio, né? Então, é lamentável uma situação dessa, né? Teve uma jornalista aí que, devido àquele chute que ele deu no microfone, até disse que o Abel Ferreira deve fazer a mesma coisa com a mulher em casa. Diz que foi uma agressão às mulheres. Gente, que absurdo, gente. Que absurdo isso, né? E assim, o que a gente vê, o que infelizmente pode acontecer, o Abel Ferreira que está cotado até para assumir a seleção brasileira. Mas o que pode acontecer é o Abel encher o saco, se encher de tanta, né, tanta M que ele tem ouvido, as críticas que ele tem tido aqui, principalmente ataques, isso não é crítica, são ataques à pessoa do Abel Ferreira, e ele pegar o boné dele e falar, gente, pra mim aqui já deu, muito obrigado Palmeiras pela oportunidade, e ir embora, né, ir embora, porque assim, eu não via crítica, eu não via esses ataques, e não é para ter ataque para ninguém, não é mesmo, né, mas eu não via críticas a, por exemplo, a Jorge Jesus no Flamengo. Eu não via. Cristiano, mas Jorge Jesus fez um trabalho espetacular. Fez, mas teve seus erros também. E ninguém atacava o Jorge Jesus. Será que é porque só quem pode ganhar títulos, com todo respeito à nação, é só a nação Flamengo? Se o Flamengo não ganha,
para abafar, porque o Flamengo não ganhou, aí tem que atacar um profissional para abafar a perda do título do Flamengo, é isso? Pelo menos é isso que eu entendi. É isso mesmo? Jesus Cristo, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A gente comenta e ouve muita coisa falando assim, não, o futebol brasileiro precisa melhorar, precisa evoluir, mas a imprensa, alguns membros da imprensa também, algumas pessoas precisam melhorar, precisam deixar o lado pessoal. Eu torço para tal time, você vê que eu torço para o Vasco, mas eu venho aqui, falo de todos os times, a gente debate, a gente fala, se o Vasco merecer crítica, a gente vai criticar. Então não tem isso, gente. Não tem isso. Quem trabalha com jornalismo, quem é jornalista esportivo de outras áreas, principalmente o esportivo, você tem que ter seu time do coração? Tem. Mas quando você fala para um público grande, você tem que deixar o seu amor de lado. Você tem que ser racional e não só pensar em falar bem. Quantas vezes eu já fiz vídeo criticando o Vasco, assumindo que o outro time foi melhor. Agora o que a gente vê também é interesses, né, gente? Interesses individuais. Interesses individuais. E também uma proteção. Vou dar um exemplo para vocês. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente está falando de Flamengo. A mídia do Rio, as autoridades esportivas do Rio, elas, assim, defendem tanto. Não estou atacando o Flamengo, estou falando das pessoas, de algumas pessoas. Por exemplo, o consórcio Maracanã. O Flamengo foi disputar a Libertadores da América e o Flamengo não podia deixar um representante aqui para resolver a questão do Maracanã com Vasco, Botafogo e Fluminense. Não podia. Eles adiaram porque o Flamengo estava na final da Libertadores. Só que o Flamengo não tem só aquelas pessoas que foram para a final da Libertadores, tem outros representantes que poderiam ficar lá no Rio de Janeiro e resolver essa questão. O que é que aconteceu depois disso? Foi dado mais 6 meses, né, para Flamengo e Fluminense comandarem, continuar comandando o Maracanã. Enquanto o Vasco e o Botafogo, que também são do Rio de Janeiro, e o Maracanã é um estádio do Rio de Janeiro, estão aí como se o Maracanã fosse um estádio, fosse a Arena do Corinthians, a do Palmeiras, tivesse direito nenhum de jogar lá. Eu estou colocando isso para vocês entenderem o tamanho de quanto o futebol é imundo, se a gente olhar por esse lado. E aí a gente fica, não, a gente tem que, o futebol brasileiro tem que evoluir, a gente tem que pensar na evolução do futebol brasileiro. Mas com esse tipo de jornalistas aqui, esse tipo de profissional, sinceramente, gente, deixa a paixão pelo seu clube do coração sobressair. Vai dar uma opinião, não pensa, não raciocina, ataca. De criticar o profissional, ataca a pessoa. Porque você comparar o Abel Ferreira com o Bruno, assassino daquele, e você falar que o Abel Ferreira, do jeito que ele chutou o microfone, ele faz isso com a esposa dele em casa, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Passar a classificação para vocês então do Campeonato Paulista, né? Lembrando que o Campeonato Paulista são grupos, né? São 4 grupos aí de 4 times cada, né? Cada grupo tem 4 times. No grupo A, a situação é a seguinte: Botafogo de Ribeirão Preto lidera com 8 pontos. O Bragantino tem 7, a Inter de Limeira tem 7 e o Santos tem 6 pontos. Santos que está quase fechado com o Lucas Lima, né? Lucas Lima deve ser o reforço do Santos aí. O Santos na lanterna, mas o grupo está todo embolado, né, gente? Todo embolado aí, esse grupo A.
No grupo B, São Paulo lidera com 8 pontos, o Água Santa tem 5 pontos, é o segundo colocado, o Mirassol perdeu para o Palmeiras, tem 4 pontos, o Guarani é o lanterna também com 4 pontos. No grupo C, o Corinthians lidera com 10 pontos, São Bento tem 8, Ferroviária na terceira colocação com 4 e o Ituano na lanterna com 3 pontos. No grupo D, Palmeiras lidera com 11 pontos, com a vitória de ontem sobre o Mirassol chegou a 11 pontos, o Santo André tem 10 pontos, é o segundo colocado. Na terceira colocação, São Bento com 8 e a Portuguesa Lusa na lanterna com 4 pontos até aqui. É a situação aí do Campeonato Paulista 2023. Falar do Cariocão, do Campeonato Carioca do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Continua lindo, né? Como já diz a música. Sexta rodada aí do Campeonato Carioca 2023. Tivemos um empate em 0-0 entre Audax e Bangu. Botafogo jogou ontem uma mescla aí de titulares com reservas e o Botafogo não saiu do 0-0 contra o Nova Iguaçu. Eu vi muita reclamação do torcedor do Botafogo em relação a um lance, até vi esse lance. Para mim também foi pênalti. Eu achei pênalti também. Mas é muito pouco, né, gente? Tudo bem que o Botafogo mesclou ali entre titulares e reservas, né? Mas é muito pouco para o torcedor do Botafogo estar chiando, tá chorando. Ah não, teve um pênalti pro Botafogo que não deram. Gente, o jogo foi contra o Nova Iguaçu e o Botafogo não teve competência para jogar. Eu entendo a questão do gramado. O gramado realmente, eu assisti a uma parte do jogo, é horrível, a bola não rola. Mas é ruim para os dois times, gente. Ah, mas o Nova Iguaçu tá mais acostumado a jogar lá. Tá não, gente. Ninguém se acostuma a jogar em estádio ruim, não. Sinceramente, não se acostuma, né? Porque a bola não rola. Tivemos a vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Boa Vista, né? O Flamengo venceu, mas venceu apertadinho ali. Muitas críticas aí também a esse começo de temporada do Flamengo. Estou falando críticas do próprio torcedor do Flamengo. Preocupado, até porque o Flamengo, né? Dentro de alguns dias vai decidir aí o Mundial de Clubes, possivelmente contra o Real Madrid. Nesta quinta-feira teremos às 15h30, às 3h30 da tarde, o Madureira que recebe a Portuguesa. Logo mais às 19 horas, às 7 horas da noite, teremos o Vasco contra a equipe do Resende. Vamos ver como é que o Vasco vai para esse confronto, né? Provável escalação do Vasco: Ivan no gol, Pumita Rodrigues, Miranda, Pumita na lateral direita, né? O Ivan o goleiro, Pumita na lateral direita, Miranda e Léo na zaga. O Piton na lateral esquerda, Zé Gabriel, Jair e o Alex Teixeira no meio, Figueiredo, Gabriel Peck e o Pedro Raul na frente. Esse o provável time aí do Vasco para o confronto contra o Resende. O Vasco precisa vencer, tem 5 pontos apenas. Vencendo, ele se aproxima aí do G4. Provável escalação do Resende: tem Jefferson Luiz no gol, Medina, Joanderson, Rainer, Cachumba, isso mesmo? Cachumba, o nome do jogador. Cachumba, Paulo Vitor, Denner, Igor Bolt, Vinícius, Balotelli, só fera, né, rapaz? Pelo menos nomes. Os nomes aqui: Igor Bolt, Vinícius, Balotelli, Kaique e Bismarck. Rapaz, de nome aqui, rapaz, de falar a verdade, assusta, né, rapaz? Só tem nome de fera, rapaz, ó. Denner, Igor Bolt, Vinícius, Balotelli e Bismarck. Bismarck é um craque aí, ex-jogador do Vasco da Gama, né, rapaz? Mas não é esse Bismarck que é o ex-craque do Vasco da Gama, não. Esse daqui é um jogador aí que joga atualmente no time do Resende. Situação então aí, a escalação, né, das duas equipes. Outro time que também joga hoje é o Flusão, Fluminense, que vai visitar o Volta Redonda lá no Raulindo de Oliveira. O jogo acontece às 9h10 da noite, às 21h10 desta quinta-feira. Sabe as coisas aqui então do Volta Redonda e também do Fluminense. Provável escalação aí do Flu, aliás, do Volta Redonda, que é o dono da casa, né? Jefferson no gol, Yuri, Alex, Vinícius, Daniel Felipe e Ricardo Senna, Bruno Barra, Henrique Silva e Luciano Naninho, Luizinho, Pedro e Lelê. Lelê, que fez um gol aí contra o Vasco, né? E tá cotado
para ser aí jogador do Vasco. Se diz até no site Globoesporte.com tem uma matéria dizendo que o Vasco fez uma proposta aí pelo Lelê, para contar com o futebol, né, do jogador, do atacante do Volta Redonda aí, assim que terminar o campeonato carioca. Existe uma prioridade aí, o Vasco já sinalizou que vai, né, quer uma prioridade aí para contratar o Lelê, rapaz. Pois é, vamos ver o que acontece, né? Então, provável escalação aí do time do Volta Redonda. E o Flusão do técnico Fernando Diniz vai da seguinte maneira para esse confronto: Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Jorge ou então Calegari, André, Martinelli, Keno ou então Iago e Paulo Henrique Ganso. Na frente, Arias e o Germancano. Esse o provável time do Fluminense. Situação de momento aí da tabela de classificação: Flamengo lidera com 14 pontos, o Volta Redonda é o segundo colocado com 10, o Botafogo é o terceiro colocado também com 10 pontos, assim como a equipe do Fluminense na quarta colocação também tem 10 pontos. A quinta colocação, Bangu, 9 pontos, em sexto, Audax, 6 pontos, em sétimo, Nova Iguaçu, 6 pontos, em oitavo, Vasco com 5 pontos. Seguido aí de Madureira em nono com 5 pontos também. A Luz, a Portuguesa do Rio, 4 pontos na décima colocação. 11º, Resende, 4 pontos. E na lanterna, o Boa Vista com 2 pontos até aqui. É a situação de momento aí do Campeonato Carioca, do Cariocão 2023. Essas foram então as nossas informações desse nosso vídeo, dessa quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente!